Oi, gente. Queria compartilhar com vocês aqui, ainda sobre essa condenação do Bolsonaro, algo que aconteceu no ano passado, uma breve história pequena, mas que é bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês tenham lucidez de que a verdade ela não é comprometida com lados políticos. A verdade ela não é comprometida com o que o ser humano espera. A verdade, ela é comprometida com ela própria. Então, deixa eu contar aqui uma historinha para vocês do que aconteceu no ano passado e trazer a vocês a luz de que quando a verdade vem, ela tem que ser levada adiante, independente do que de como isso vai ser digerido. Bom, eu estava no ano passado indo ao interior do Piauí, na cidadezinha Lagoa Alegre, a qual eu era candidata política. Eu estava indo ao trabalho e eu estava saindo daqui da capital de ônibus e quando eu entrei com meu filho, observei que o ônibus estava bem lotado, mas que havia uma cadeira, uma poltrona apenas ao lado de uma senhora loira que estava com sua filha. Cheguei perto dela, perguntei se eu podia sentar com meu filho naquele assento. Ela disse que sim, colocou a filha nas pernas e ali eu me sentei com meu filho. Logo nós fomos conversando durante o caminho e nós falávamos sobre coisas espirituais, mas o assunto foi pouco. De volta, o interessante é que acabamos pegando o mesmo ônibus, mas o mais interessante é que dessa vez eu estava sentada e o ônibus também estava cheio. E para minha surpresa, ela subiu e só tinha um assento ao meu lado. Foi ali que eu notei que havia algo, que Deus estava nos guiando, nos unindo naquele momento. Então deixei Deus me usar para poder estar ajudando aquela alma, estar ajudando aquela pessoa de alguma forma. Porque ali eu vi que havia um propósito. Ela chegou e eu concedi o assento para ela, ela sentou ao meu lado e fomos conversando do interior até a capital. Nessas conversas, começamos a trocar experiências que tivemos sobre anjos, visões, a qual tivemos. Ela me contando a experiência que ela teve também e que tinha muito desejo de ver anjos. E eu fui contando para ela algumas histórias. Nisso, eu soube que ela era uma apoiadora do Jair Bolsonaro e ela me perguntou: ele vai ser condenado? E aí a verdade veio na minha boca assim rapidamente. Vai. Eu vi que ela ficou abatida e então eu queria falar diferente daquilo que falei. Eu queria falar para ela assim: não, calma, vamos ter esperança, vamos ter fé, vamos orar para que Deus faça uma obra. Mas eu não consegui e não consigo. Quando a verdade vem, sabe? Ela não vem manipulada para agradar aqueles que querem ouvir aquilo que lhes convém. Ela falou: não, mas eu ainda tenho esperança de que mude isso. Então falei para ela: ele vai ser condenado. É o que eu vejo, é o que Deus tem me mostrado. Não tem o que fazer no momento. O que podemos fazer somente é orar pelas pessoas. Orar para que Deus tenha misericórdia, tanto da família dele como da família do atual presidente. Nós estamos aqui como agentes de oração, de misericórdia, de amor, independente de quem seja. E ali eu me lembrei da história de Balaque e Balaão. Acho que vocês conhecem essa história.
de como Deus mostrou através daquela história que o profeta, a pessoa a qual as pessoas se dirigem, ela tem que estar comprometida com a verdade. Se a palavra for de bênção, a palavra virá de bênção. Se a palavra for de repreensão, a palavra será de repreensão. Então, independente do que as pessoas querem, a verdade, ela não tem lado político. Ela não tem escolha sobre lados, esquerdo ou direito. Ela tem comprometimento com ela própria. E quando a verdade vem, é mais fácil e mais sábio aquele que aceita e ora e fica em paz e espera o tempo das coisas acontecerem do que aquele que se rebela. Porque aquele que se rebela cansa, se debate todo como uma criança que não aceita algo que o pai e a mãe está o dirigindo e está o orientando. Então ele cansa de tanto se debater entre si próprio. Acaba causando coisas que poderia ser evitadas. Quando se aceita a verdade, é mais fácil de se conduzir a vida. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até outra hora. Até outra hora a gente conversa de novo.